Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão aqui? Glória a Deus, aleluia. A sua Bíblia é Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão se localizando, quero externar a minha imensa gratidão por mais um dia estar fazendo a exposição da palavra do Senhor. Quero também estender esse ato de gratidão pela vida do nosso pastor Márcio, pela vida da nossa missionária Érica, pela vida da nossa missionária Mônica, qual fez este convite. Louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, cada obreiro, cada pastor, cada presbítero, cada cooperadores. 1 Samuel, capítulo 1. Quem se localizou, diga glória. Glória. Quem se localizou, diga glória. Glória. Quem se localizou, diga aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim a epífica do texto. Capítulo 1, versículo 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto, dizendo: se o Senhor dos exércitos se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez a atenção da sua boca. Bem, pode se assentar. Glória a Deus. Estamos diante de um texto conhecido, texto familiarizado. Esse texto narra acerca de 3 personagens, sendo eles Eucana, Ana e Penina. Por mais que o nome Eucana pareça ser um nome feminino, mas Eucana é um nome masculino. O texto é bem enfático em dizer que Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Naquela época predominava a poligamia. O que seria poligamia? Poligamia, o homem poderia ter 2 ou mais de 2 mulheres. Pelo qual motivo ocorria isto naquela época, em épocas remotas? Ocorria pelo menos por 2 motivos. O primeiro motivo era um motivo de esterilidade. Era quando a sua mulher viesse a ser estéril e o seu marido ele poderia ter a segunda esposa para dar continuidade à sua descendência. O segundo motivo era o motivo de guerra. Por motivo de guerras,
Assim um homem poderia agregar a mulher a qual o seu marido viesse a óbito em momentos de guerra. Então o outro homem poderia pegar essa mulher e se casar com ela, para que essa mulher não viesse ficar na miséria. Por estes dois motivos, poderia-se então o homem ter duas ou até mais de duas mulheres. Vale enfatizar que essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o homem viesse ter somente uma esposa e assim essa mulher ser carne da sua carne e o osso do seu osso. Mas Deus permitia, até mesmo pela dureza do coração do homem. Lembra nos evangelhos, quando os sacerdotes veio para indagar Jesus, dizendo que Moisés tinha mandado da carta de divórcio? Jesus Cristo repreende dizendo: não, essa nunca foi a vontade de Deus. No leste lá, no princípio, em Gênesis, o homem unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Há uma diferença entre a vontade e a permissão de Deus. O que seria a permissão de Deus? A permissão de Deus é liberar o livre-arbítrio para os seus filhos, porque Deus, Ele não obriga ninguém a lhe servir. Deus, Ele não obriga a ninguém a vivenciar e viver os seus mandamentos. Por isso que entra a permissão de Deus, o livre-arbítrio de Deus. A permissão seria o livre-arbítrio. A permissão não seria o pai que perdeu a rédea do seu filho e deixou o seu filho viver da forma que quer. Não. A permissão de Deus é liberar o livre-arbítrio, diferente da vontade de Deus. O que seria a vontade de Deus? Vivenciar a vontade de Deus é viver os projetos de Deus. Vivenciar a vontade de Deus é eu sepultar os meus desejos para poder viver os desejos de Deus. Contrapartida, a permissão é eu viver as minhas próprias vontades, é eu viver os meus próprios desejos, é eu viver os meus próprios querer. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque Deus instalou a sua permissão, mas eu prefiro sepultar os meus desejos e as minhas vontades para viver a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é agradável. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu começo a entrar no campo do impossível. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu começo a entrar no campo do impossível. Aí se concretiza o tema da campanha. Porque para Deus nada é impossível. Eu vou liberar essa palavra para quem está debaixo da vontade de Deus. Para quem está debaixo da vontade de Deus, se prepara. Por quê? Porque neste ano de 2025, nada vai ser impossível para a tua vida. Deus está abrindo as portas do céu para que você viva o impossível de Deus. Ah não. Eu creio que tem pessoas pentecostais nesse culto e que vem para receber essa palavra. E se pelo amor de Deus, se você veio para receber essa palavra, cadê a primeira alma que vai receber? A senhora que já levantou a mão para poder receber essa mensagem profética. Enquanto eu estou pregando, Deus me ordena a profetizar e a dizer: enquanto você vive a minha vontade, você entra no campo do impossível. Emante o levaia, calamante o que levará-se de providar. Emante o reme a prominar a caio. Vai o cana,
Eucana se casa com duas. Eucana se casa com Ana. Já que Ana era estéril, Eucana, por sua, ele toma a segunda, que é Penina. Ele se casa com Ana e depois se casa com Penina. E o texto diz que Penina era rival de Ana. Por quê? Porque Penina gerava. Penina tinha filho, mas Ana era estéril. Penina gerava, mas Ana era estéril. E o texto diz que Penina perseguia Ana, mas não era para ser ao contrário. Não era para Ana perseguir Penina, até porque quem está gerando é Penina. Já que é Penina que está gerando, por que é Penina que persegue Ana? Porque por muitas das vezes, pessoas não vão te perseguir pelaquilo que tu está gerando. Pessoas vão te perseguir pelaquilo que você é. Ninguém vai te perseguir pelaquilo que tu está gerando. Pessoas vão perseguir pelaquilo que você carrega pelo lado de dentro. Já parou para perceber que nesse serviço você não é ninguém? Você não é gerente, você não é o dono, você não está posto como cabeça, mas eles não te perseguem pelaquilo que você está gerando no emprego. Eles te perseguem pelo sorriso que você carrega no rosto. Não precisa de muita coisa para você ter perseguidores. É somente você ter a essência do céu, a característica do céu, a presença do céu, que logo vão surgir perseguidores. É quando você carrega o céu pelo lado de dentro. É quando você respira o céu pelo lado de dentro. É quando você vive a palavra. É quando você paga o bem com o mal. Quando você vive a palavra, se prepara. Porque o que vai surgir para te perseguir é um grupo. Mas eu louvo o nome do Senhor. Porque o texto e a Bíblia e Jesus nos ensina que enquanto estão nos perseguindo, é porque o nosso galardão no céu é grande. Então deixa quem quiser perseguir, deixa quem quiser caluniar, deixa quem quiser se levantar. Qual é o teu dever, Ezequiel? O teu dever é dar pão para comer e dar água para beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a vossa cabeça. Entre remaia, calamante o que levará a si de providar a guarda, emante o que levará a si. A Penina perseguindo, mas está Ana quieta, calada, em silêncio. Está Penina caluniando, mas está Ana perseverando. Está Penina dizendo: Ana, você não gera, Ana, você não tem filho. Ana, Deus não abre a tua madre. Ainda bem que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Sabe por quê? Porque tem coisas que é o próprio Deus que cerra. Tem coisas que é o próprio Deus que cerra. Eu vou repetir isso aqui. Tem coisas que é o próprio Deus que cerra. Sabe por quê? Para você gerar no tempo determinado e liberado pelo céu. Ai, 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 ai. Tem coisas que foi Deus que fechou. Tem coisas que foi Deus que trancou. Tem amizades que foi Deus que retirou. Tem coisas que aconteceu, sabe por quê? Porque é Deus que está cerrando. É Deus que está fechando para no tempo certo você gerar da forma certa, no tempo certo e no momento certo. É Deus que gerou, é Deus que cerrou e é Deus que fez gerar. É Deus que cerrou e foi Deus que fez gerar. Aquele que cerrou vai ser o mesmo que vai fazer gerar. Aquele que te mandou embora vai ser o mesmo que vai te chamar para poder sentar na mesa. Aquele que encerrou vai ser o mesmo que vai te abençoar. Próprio Deus que encerrou a madre de Ana. E o texto diz que vai Eucana e vai Ana e vai Penina em Siló. Segundo o comentarista Matthew R., ele diz que independente da diversidade dentro de casa, Eucana não deixou de prestar o seu devocional a Deus. Independente da diversidade
enfermidades dentro de casa. Eucana não deixou de prestar o seu devocional a Deus. Sabe o que é isso? É ele dizendo, independente das guerras dentro de casa, independente das lutas dentro de casa, independente das pelejas dentro de casa, eu não vou deixar de ir para Siló. Como foi dito aqui, o carro se quebrou, tudo se levantou, mas com a glória de Deus chegaram em Siló. Por quê? Porque eu mostro a minha estrutura e a minha resiliência em tempos difíceis. Eu mostro que eu sou forte em tempos difíceis. Lembra de Provérbio de Salomão? Se te mostrarem frouxo no dia da sua angústia, pouca será a tua força. Lembra o que Jesus disse? O céu é tomado pela força. Só os que se esforçam se apoderam dele. Teve uma luta para você chegar esta noite. Teve uma batalha travada, mas eu louvo o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque independente das adversidades, nós não deixamos de ir para Siló para poder louvar a Deus. Quer dar um tapa na cara de Satanás? É você mostrar com as suas atitudes que você é verdadeiro adorador. Quer dar um tapa na cara do cão? É você no dia como este dizendo, Senhor, eu não posso nada, eu não faço nada, eu sou falho e não mereço a tua misericórdia, mas para a tua glória, Senhor, eis-me aqui no teu altar. Senhor, julga a minha causa. Deus está entrando em causas de algumas pessoas aqui esta noite. Ele é uma antirrévia para minar a raia, não tem nada impossível para Deus. Essa enfermidade que você pensa que vai te matar não é impossível para Deus. Essa causa na justiça não é impossível para Deus. Essa casa que você está morando alugada, para Deus não é impossível de te tirar do aluguel e te colocar numa casa própria, porque para Deus nada é impossível. Fala para o teu irmão do teu lado e diz assim, para Deus nada é impossível. Não deixa que as adversidades arranquem o clamor da tua boca. Não deixa que essa guerra arranque a tua adoração. Não deixa que essa perca arranque a adoração dos teus lábios. Enquanto você está em Siló, Deus trabalha na tua casa, Deus trabalha na tua família e na tua saúde. Eu vou para Siló. Eu vou para Siló. A casa está debaixo de guerra, mas eu vou para Siló. Estão se levantando, mas eu vou para Siló. A perseguição se instalou, mas eu vou para Siló. A enfermidade chegou, mas eu vou para Siló. Por quê? Porque eu sei que lá em Siló tem um Deus das causas impossíveis. Eu vou repetir isso aqui, porque poucos pegaram isso aqui. Porque eu sei que em Siló tem um Deus das causas impossíveis. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque a terra que tu pisa é terra santa. Lembra de Jacó? Eu não sabia que este lugar era a casa de Deus. Tão terrível este lugar. Este lugar é considerado casa de Deus. E este templo é considerado casa de oração. Se você entrou em Siló, saia daqui com a tua vitória. Toma posse da tua vitória. Toma posse dessa causa impossível. Saia daqui crendo. Saia daqui acreditando. Faça como Eucana, mesmo debaixo de guerra. Foi para Siló adorar a Deus. Chegando em Siló, o texto diz que Eucana sacrifica ao Senhor. Ele dá uma porção para Penina. Ele dá uma porção para cada filho. Mas quando chega em Ana, ele dá a porção dobrada. Ele dá uma porção para Penina. Ele dá uma porção para cada filho. Mas quando chega em Ana, ele dá a porção dobrada. É Eucana dizendo: Ana não gerou, Ana não teve um filho. A minha obrigação é dar uma porção para cada um. Parafraseando o texto. Mas quando Eucana chega em Ana, ele dá porção dupla. É Eucana dizendo: eu não estou vendo Samuel, mas eu já estou sacrificando por ele. Eu vou repetir isso aqui. É Eucana dizendo, pastor Márcio: eu não estou vendo Samuel, mas eu já estou sacrificando por Samuel. Eu dou porção dobrada
nada. Só quem sacrifica pelaquilo que não vê é quem carrega a fé. Só quem sacrifica pelaquilo que ainda não está vendo, o milagre ainda não foi gerado, a causa impossível está instalado, mas mesmo assim eu me sacrifico pelaquilo que eu não estou vendo. E se você veio para sacrificar pelaquilo que ainda Deus não decretou, mas no céu já está escrito como vitória, levanta a tua mão e vou dar 5 segundos para você adorar. Vai. Agora ele aí, vai. Agora ele aí, vai. Eu vou melhorar isso aqui. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Ah, mas isso é jargão de pregador. O apóstolo Paulo escreveu que Abraão se fortificou na fé dando o quê? Dando glória a Deus. Tem mistério que Deus só destrava quando você entra no mistério. Tem coisas que Deus só destrava quando você entra no profundo. Deus está te chamando, mas você está se travando. Remante o revaia, chome na entre a canto revacile. Aí o cara dizendo: eu sacrifico dobrado, eu oro dobrado, eu jejuo dobrado, me consagro dobrado. Por quê? Porque quem necessita do milagre sou eu. Enquanto Eucana está sacrificando, Ana está votando. Mas antes de chegar no voto, ele se assenta na mesa. E segundo o comentarista, ele diz que quando se assenta na mesa, o Flávio José, ele diz que Ana, ao sentar na mesa, Ana olha para Penina, Ana olha para cada filha. Presta atenção nisso aqui. Sendo que Ana, ela sente a dor de ser estéril. O texto diz que ele senta na mesa, mas ela não come. O texto diz, porque o cara diz: porque não come? Porque está morto o coração? Porque não bebe? Não sou eu melhor de que 10 filhos? Então estou sentado na mesa. A possibilidade também de Ana sentir a dor de ser estéril. Mas eu louvo o nome do Senhor, sabe por quê? Porque Ana sentiu dor pelaquilo que ela ainda não tinha. Diferente de sentir dor pelaquilo que o próximo está gerando. Eu vou falar, gente. Porque Sara sentiu dor pelaquilo que Agar estava gerando. Mas por que Sara sentiu dor pelaquilo que Agar estava gerando? Porque Sara, pela sua negligência, ela fez Agar ser premiada no seu lugar. Meu Deus. É porque Ana sente a dor pelaquilo que ela ainda não gerou, mas não sentiu a dor pela geração de Penina. Porque Ana não se precipitou. E tem muita gente chorando por precipitação. Botou a mão onde não era para botar. Fez o que não era para fazer. Entrou onde não era para entrar. Remante o revasse, decante o relevar. Premiou quem não era para premiar. Mas eu louvo o nome de Deus, sabe por quê? Porque Deus me trouxe esta noite como uma voz profética para te dizer: agora aquieta-te e escuta o meu comando. Qual é o comando? Não fala nada, só senta e faz o voto assim como Ana votou. Estava na mesa comendo e bebendo, não falou um pio, se levantou e foi para o templo voltar a Deus. Deus está dizendo: coloque essa causa na minha mão a partir de hoje. Não age de uma forma precipitada, não entra onde eu não mando, não faz o que eu não mando, não toma atitude que eu não mando, não entra na causa que eu não estou mandando.
causa que é Deus que está tratando e você está entrando. Tem causa que é Deus que está fazendo e está entrando. Deus me trouxe aqui para poder te dizer: sai desta causa! Entre Ramaia, Jomi, Maragá. Remante o que vale a terra. Sai dessa causa! Aí ela sai. Aí Eucana, ele diz: porque não come, porque não bebe, porque está mal o teu coração. E tudo com ponto de interrogação. E na quarta pergunta, que é pergunta, ele faz uma pergunta respondendo as três primeiras. Ele já sabia porque ela não estava comendo. Ele já sabia porque estava mal o coração dela. Ele já sabia porque ela não estava bebendo. Sabe por quê? Porque na quarta pergunta ele diz assim: não sou eu melhor de que 10 filhos? Meu Deus, mistério. É verdade. Ele faz 4 perguntas, mas na quarta pergunta com ar de ironia. Porque ele já responde as 3 primeiras dizendo: não sou eu melhor de que 10? Porque sempre é assim. Pessoas até sabem qual é a dor, qual é a ferida, qual é o processo que você está passando, mas às vezes vem com resposta que não é da parte de Deus. Porque só entende de dor quem está passando no processo. Só entende de ferida quem está passando no processo. Não adianta você ficar contando para todo mundo. Ninguém vai ter a resposta para a tua dor. Ninguém vai ter resposta para o teu processo. Tem processo que é só tu e Deus. Tem processo que não adianta você envolver teu marido, tua esposa, o pastor, com todo respeito, a missionária. Tem processo que é só para Deus. Tem processo que Deus vai fazer contigo igual fez com Abraão. Vai para o Monte Moriá. Porque eu vou pedir teu filho, nem Sara tem que saber. Tem processo que é só tu e Deus, igual Ana. Ela não replicou, ela não questionou com Eucana, ela não bateu boca com Eli, ela não bateu boca com Penina, ela sabia que o processo era ela e Deus. Por quê? Quem encerrou o ventre foi Eucana, quem encerrou o ventre foi Penina, quem encerrou o ventre foi Eli, quem encerrou o ventre foi Deus. Tem coisas que foi Deus que fez, e Deus só vai trazer a vitória quando você se posicionar e ter um tete a tete com Ele. Sabe o que o texto diz? Que ela vai para o templo resolver o problema dela. Porque, apesar de Eucana amar a Ana, mas ele não poderia resolver o problema. Porque o próprio Deus havia encerrado o ventre. E quando ela vai para o templo, Ana começa a votar a Deus. Enquanto Eucana sacrificou, Ana está votando. De uma forma tipológica, Eucana simboliza o próprio Cristo. Ana simboliza a igreja. Eucana sacrificou 2 vezes por Ana, que de uma forma tipológica simboliza a igreja. De uma forma simbológica, Ana é a igreja e Eucana é Cristo. Lembra que Cristo, ele foi o ofertante à oferta? Cristo foi o ofertante à oferta. Cristo ofereceu e ele mesmo era a oferta. Logo, Eucana sacrificou por Ana 2 vezes. De uma forma simbológica, Eucana é Cristo, se sacrificando 2 vezes pela sua igreja. Jesus Cristo foi a oferta, Jesus Cristo foi o ofertante. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele gritou em alto e bom som: Tetelestai, está consumado, está pago. Naquela época, quando um pintor viesse a pintar um quadro, fazer o seu desenho, fazer a sua arte, no final ele colocava a sua assinatura, e no canto ele botava escrito Tetelestai, que significa foi concluído a arte. Quando um detento ele viesse a ser preso, o oficial de justiça colocava um relatório em sua cela. Enquanto esse detento ele cumprisse a sua pena, o oficial de justiça vinha com um anel que carregava um selo, e embaixo ele selava e colocava Tetelestai. O detento pagou a dívida, foi concluído e foi pago.
pecado. Quando Cristo está na cruz do Calvário, como diz Isaías, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou sobre si as nossas doenças. Na cruz do Calvário, Ele se fez de maldito pelo maldito. É por isso que na cruz Ele grita em alto e bom som para todo inferno vir: Tetelestai, o detento, o prisioneiro, eu paguei a dívida. Eu fui a oferta e o ofertante. Não tem causa impossível. Entre Rabacel, eu paguei a dívida. Eu paguei a dívida do prisioneiro. Eu paguei a dívida do enfermo. Eu paguei a dívida daquele que estava carregando uma vida de iniquidade. Eu paguei a dívida. Tetelestai. Qual é o dever da igreja? O dever da igreja é votar. O dever da igreja é trazer sacrifício de voto a Deus. O dever da igreja é votar. E eu vou te explicar o que é voto. Voto é você oferecer a Deus mesmo antes de receber. Voto é você oferecer a Deus mesmo antes de receber. Lembra de Ana? Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo no altar. E nós precisamos aprender a votar a Deus. Nós precisamos aprender a votar a Deus. Deus, a porta não se abriu, mas se abrir, eu oferto no teu altar. Deus, nada aconteceu, mas se acontecer, eu levo no teu altar. Porque quando nós votamos a Deus, Deus abre as portas do céu para nos abençoar. Quando nós votamos a Deus, não tem causas impossíveis que possam nos impedir. Porque Deus já decretou no céu o tempo certo, a hora certa do teu milagre chegar. Sendo que nós às vezes andamos ansiosos pelo que há de comermos e pelo que há de bebermos, sendo que tudo está decretado no céu, tudo já está escrito no céu. Não tem nada que possa nos pegar desprevenido, porque Deus já decretou no céu. E aquele que está andando no caminho de Deus, e aqueles que estão andando na palavra de Deus, não é pego desprevenido. Por quê? Porque Deus orienta antes, Deus instrui antes, Deus fala antes dos seus. Glória a Deus. A gente até fica angustiado. A gente às vezes até perde a expectativa. Mas Ana nunca perdeu a sua fé. Ela acreditou. E ela fez um voto ao Senhor. E esse voto estava compatível com a vontade de Deus. Eu vou falar isso aqui. Vou falar porque o Espírito Santo me trouxe aqui agora. Porque às vezes a gente quer ter algo e não apresentamos para Deus para ver se é a vontade de Deus. Não dê um passo, se Deus não mandar. Porque a cada atitude precipitada gera uma consequência dolorosa. Antes de fazer, apresenta a Deus. Antes de agir, apresenta a Deus. Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Eu vendi uma casa que eu tinha e alegre falei: Senhor, agora eu vou comprar uma casa fora da favela. Peguei, né? Porque todo sonho de um pai é tirar os filhos da favela. Peguei o dinheiro, primeira casa que eu vi, eu entrei. Nem pedi orientação a Deus. Peguei, entrei na casa.
E depois eu vi que não era a vontade de Deus aquela casa para a minha vida. Passei num processo. E pela misericórdia Deus abriu uma porta da parte dele. Falei, amor, agora eu não dou um passe se Deus não me mandar. Eu tenho 6 filhos com a minha esposa. Quase igual Jacó. Jacó teve 12. Amém? Tive 6 só. Tive 6 só, mas só 6. Agora Deus seu amado. Não é Ana não, é Vanessa. Deus seu amado. A gente mora distante da nossa igreja. Saindo da nossa vila, tem uma igreja direita. Já fiz muitos amigos ali. Mas eu orei a Deus para poder sair da igreja onde eu estava por causa da distância. 6 filhos, um Uber só não pega, não vê 6. Mas todo mundo? O senhor pega, pastor, se vê 6? Que isso, me deixa na pista, pastor? É só possível. Tem Uber que deixa, pastor, tem Uber que deixa. Vai. Vê final de semana, entra um monte de gente. Não, pode entrar. Todo mundo cheirosinho, pastor. Vai ser toda cheirosa. Pastor disse que é só circo. O pastor está certo. 2 anos que eu estou na igreja, distante, se locomovendo com as 6 crianças, mas Deus falou para mim ficar. Por quê? Porque eu errei uma vez e vi que me gerou consequência dolorosa. Não posso errar a segunda. Por mais que estou sacrificando, mas quando a gente se sacrifica dentro da obediência, dentro da vontade de Deus, Deus ele honra. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui. Deus ele honra. Não tomo um passo. Não ando um passo se Deus não falar. Amém? Assim eu agradeço minha rica oportunidade.